Fala galera, análise pré-jogo de Atlético Mineiro e Goiás pela 34ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica o meu pedido para você se inscrever no canal, me ajudar aí a chegar nos 110 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então fica aí mais 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x desta partida. Então vamos lá, começando pelo Atlético Mineiro. Nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos em casa, vitórias sobre Cuiabá, Fluminense e Fortaleza, derrotas para Coritiba e Cruzeiro, 60% de aproveitamento para o Atlético Mineiro nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, a gente vai ver que o Atlético Mineiro teve em média 57% de posse de bola, um número relativamente alto para uma equipe mandante, e em termos de construção de jogadas, a gente vai olhar para expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vê um equilíbrio, né, 0,71 para o Atlético Mineiro, 0,73 em média para os adversários, um número baixo para o Atlético Mineiro como mandante. Em termos de finalizações e expectativa de gols, a gente vê que o Atlético Mineiro teve aí 11,6 finalizações em média por jogo, gerando aí uma expectativa de gols de 1,06 por partida, números baixos aí para o Atlético como mandante. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades que criou. Pelo lado dos adversários, então, 10,2 finalizações em média por jogo e 0,67 de expectativa de gols. Então, o Atlético Mineiro aí, a gente vê um equilíbrio em termos de finalizações, mas o Atlético Mineiro aí com vantagem em termos de expectativa de gols. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que vai ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender as finalizações que receberam em gol. Então, a expectativa de gols pós-chute do Atlético Mineiro, de 1,13 em média por jogo, e dos adversários em média 1,04. Aí a gente já vê mais um equilíbrio. Esse valor de 1,13 é um número baixo para o Atlético Mineiro. E para fechar, em termos de gols efetivamente marcados, em média o Atlético Mineiro marcou 1,4 gols por jogo e os seus adversários em média 0,8. Então a gente vê aí que o Atlético Mineiro teve, né, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, aqui números relativamente baixos para todas as estatísticas, apesar de, no geral, ter aí um equilíbrio ou ser superior aos seus adversários. Destaque aqui para a expectativa de gols e número de gols marcados. Agora vamos olhar os números pelo lado do Goiás. Nas últimas 10 partidas foram 4 jogos fora de casa, empates contra Botafogo e Cuiabá, derrota para o Fluminense e vitória sobre o Coritiba, 42% de aproveitamento para o Goiás. Em termos de posse de bola, número baixo aí para o Goiás, 41% em média. E em termos de expectativa de assistências, os adversários tiveram aí, em média 1,1 por jogo e o Goiás 0,59. Além de ser um número baixo para o visitante, o Goiás aí sendo superado, né, tendo inferioridade aí nessa estatística. Olhando agora para finalizações, a gente vê aqui que em média os adversários deram 15,5 finalizações por jogo e o Goiás 12,2, e em termos de expectativa de gols, 1,31 para os adversários, 1,05 para o Goiás. Então a gente vê aqui o Goiás com números medianos para essas duas estatísticas, com ligeira vantagem para os adversários, tanto em finalizações quanto em expectativa de gols. Olhando para a qualidade das finalizações, aí a expectativa de gols para os adversários sobe para 1,62 em média por jogo e para o Goiás para 1,27. Aqui o Goiás já atingindo um número relativamente alto para um visitante, mas ainda assim com inferioridade em relação aos seus adversários. E para fechar, número de gols marcados também mais equilibrado, 1,75 em média para os adversários e 1,5 em média para o Goiás, também um número relativamente alto aí de gols marcados pelo Goiás. E agora, para a gente fechar a nossa análise, bom, só passando aqui, né, então o Goiás com números de médio para bons aqui, né, nas principais estatísticas, só a expectativa de assistências, que está relativamente baixo, mas de qualquer forma o Goiás
Por mais que tenha números relativamente bons, os adversários sempre com números melhores. E para fechar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite de resultado para o jogo, só lembrando, né, reforçando que o objetivo não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz? Simulei aí 10 mil jogos entre Atlético Mineiro e Goiás, olhando para a expectativa de gols que esses dois times produziram e deixaram seus adversários produzir nesses jogos que a gente analisou, e num segundo momento eu fiz a mesma análise, só que olhando para a expectativa de gols pós-chute. Então, começando pela expectativa de gols, a gente vê aí um favoritismo para o Atlético Mineiro, 46% de chance de vitória, 30% de chance de empate e 25% de chance de vitória do Goiás. Nessas simulações, os resultados mais frequentes foram vitória por 1-0 para o Atlético Mineiro, com 15% aí dos resultados, empate por 1-1, com 13%, e depois vitória do Atlético Mineiro por 2-0 e do Goiás por 1-0, cada uma com 10% de frequência aí nas simulações. Eu deixei escapar aqui um 0-0 também com 11%. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o cenário fica mais ou menos parecido. 45% de chance de vitória do Atlético Mineiro, 26% de chance de empate, 29% de chance de vitória do Goiás. Resultados mais frequentes aqui, empate por 1-1 novamente e depois vitórias do Atlético Mineiro por 1-0 e 2-1. Então a gente vê aí o Galo favorito para essa partida, tanto se a gente faz análise pela expectativa de gols, quanto pela expectativa de gols pós-chute. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Atlético Mineiro e Goiás. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!